Olá, boa noite. Estamos iniciando mais uma live aqui do Conselho Regional de Psicologia. Boa noite. Oi, gente, como é que está? Hoje a gente vai conversar sobre atendimento online, as principais dúvidas do cadastro EPSI. Vamos dialogar sobre as dificuldades, os problemas, as vantagens do atendimento online. Boa noite, Juliana, boa noite, Silvani. Já vi que Valéria também está aqui. Hoje a gente vai ter como convidada a psicóloga Marcela Leite, que é técnica do núcleo técnico do Conselho Regional de Psicologia aqui de Pernambuco. Vamos ver aqui. A gente está esperando aqui a entrada de Marcela, Renata Almeida aqui presente, Larissa. Que prazer ter vocês aqui, Magda Ercília, olá. Sarita. Marcelo, tem um monte de gente aqui, coisa boa. Andréa, Marcelino. Vamos esperar aqui a entrada de Marcela, ela já está aqui conosco. Já mandei o convite aí para Marcela. Olá, Vitória, boa noite, gente. Mais uma live nossa, dando sequência às lives. Esse mês, todas as nossas atividades serão voltadas em homenagem ao mês da psicologia, né? Ao mês de agosto, 27 de agosto, o Dia Nacional da Psicologia, do psicólogo e da psicóloga. E aí nós estamos fazendo um mês inteiro de homenagens. Nos acompanhe nas redes que vai ter muita surpresa boa para a gente comemorar a importância da nossa profissão, a importância do nosso trabalho para a vida das pessoas, para a saúde mental das pessoas, e especialmente nesse momento agora, relacionado a essa pandemia. Mariana Almeida, também sinto muita saudade, saudade de vocês, de Petrolina, Daniele Sátiro. Eita, que esse encontro tá bom demais. Apareceu aqui para mim que Marcela não conseguiu entrar. Eu estou tentando adicioná-la novamente. Tá certo? Maiara, boa noite. Carla, Verinha. Opa, Marcela vai chegar. Oi, Marcela. Oi, Eu ainda não estou lhe vendo. Estou ouvindo sua voz bem nítida, a voz, mas tá me vendo agora, agora? agora. Ah, Daniele Sátiro, você também é minha amada, viu? Prazer. Sara aí, da na Comissão de Saúde Mental do Conselho. Marcela, oi, seja bem-vinda à live de hoje, né? Marcela, que é. Eu vou deixar você se apresentar, certo? Mas aí já comecei falando, né? Que você é técnica do Núcleo Técnico do Conselho Regional de Psicologia e atuante na área da psicologia, do atendimento online. Muito importante tua participação aqui conosco. A gente está comemorando o mês da psicologia, então começando parabenizando você, em nome de todas as pessoas que estão nos assistindo, parabenizo você. A casa do conselho é sua, né? Você é funcionária sim, do conselho, a casa é sua, então eu não estou lhe recebendo, estamos dialogando na casa que é da psicologia de todos os psicólogos e psicólogas. A gente vai conversar sobre atendimento online, as principais dúvidas do cadastro da Psi, as variedades, não é? As mudanças pós-pandemia, como é que as pessoas estão se sentindo, como é que está sendo isso. Então, o espaço de dúvida está aberto para as pessoas enviarem. Algumas pessoas já enviaram algumas dúvidas para a gente pelo Instagram.
E aí a gente começa conversando um pouco sobre o que é esse atendimento online, a que ele se propõe, dar as boas-vindas aí para quem está nos vendo. E você pode ficar à vontade para se apresentar e para falar, começar a falar sobre o atendimento. Tá bom. Então, primeiro, boa noite para todas, para todos, né? Parabéns para você também, né? Você também é psicóloga e tem muitos aqui também que estão nos assistindo. Então, parabéns para os psicólogos, para as psicólogas, para os futuros profissionais que estão aí em formação, né? Eu agradeço o convite. É a primeira live, né, que eu faço aqui junto com o Conselho. Eu trabalho no Núcleo Técnico Político, né, como você falou, que é o núcleo que ele integra também a COF, que é a Comissão de Orientação e Fiscalização. E a gente fica responsável exatamente por essa atividade de orientar e fiscalizar os profissionais, né, nas diversas áreas de atuação, nos diversos contextos, com o intuito de que o serviço oferecido seja sempre um serviço com qualidade para a sociedade, né? E aí vem também o atendimento online, né, com essa demanda, né, a resolução que permitia o atendimento online, ela já existia, ela já é uma resolução um pouquinho mais antiga, né, a última, ela é de 2018, mas com a pandemia, né, houve o boom do atendimento online, né, inclusive eu também precisei me adaptar, né, eu atendia no Nós, presencial, pois é, nós precisamos nos adaptar a com todas essas mudanças, né? Então, a gente criou um cantinho especial, adequado para a realização de um trabalho online, na residência, no consultório, enfim, né? Mas a gente precisou se adequar a essas mudanças todas da pandemia. E a resolução, ela veio no sentido de normatizar, no sentido de orientar um pouquinho, né, os profissionais que querem, que desejam migrar para esse atendimento ou que desejam integrar, né, e fazer o atendimento online, o atendimento presencial, mas para o online realmente precisa cumprir com essa resolução, que é a número 11 de 2018. Né, eu já vou pedir até para a Silvani deixar linkado aí as resoluções que a gente for citando, porque quem tiver interesse em pesquisar, em dar uma lidinha depois, né, eu acho que ajuda bastante. Né, e é essa um bom resolução. começo, né, Marcela? A leitura das resoluções. Gente, acesse o site do Conselho, que tem muita informação, tem muito material disponível, que às vezes a gente não sabe que existe. Então, entra no site para dar uma olhada, né, para entender melhor como é. Eu queria cumprimentar aí Kátia Bolitrô, que entrou agora, né? Eita, Então, Gabriela Silva. Veja, você começou falando do ambiente, eu acho que é interessante isso, não é? Como a gente se prepara. Então, o setting do consultório, o espaço do consultório, ele cumpre os mesmos princípios do atendimento individual ou do atendimento em consultório, o online, né? Eu acho que era interessante você falar isso. Né? Na certo. live eu escolhi aqui meu terraço, ó, com plantinhas, com espaço aberto, um espaço onde eu posso circular e outras pessoas que estiverem na casa também circulam. Se Uhum. fosse no atendimento online, isso não pode ser feito. Né? Então, eu acho que era Não, interessante você falar dessa questão ética relacionada às diferenças do que é o online e do consultório, as semelhanças, inclusive. sim, sim. Exatamente. O ambiente, né? O ambiente, ele é super importante, né? Pensando sempre que a gente precisa resguardar o sigilo, a confidencialidade, né? O respeito à intimidade, à individualidade daquela pessoa que a gente está atendendo, ou daquele grupo, daquela família, né? Então, a gente precisa estar num ambiente em que isso seja preservado. Tanto nós, profissionais, quanto os pacientes também, pacientes ou clientes, enfim, né? Tanto nós quanto eles. Então a gente precisa estar num local adequado, um local
isolado, que garanta o sigilo, que garanta a confidencialidade, né, que não haja interferência de outras pessoas, né, que não haja o trânsito. Por exemplo, eu estou aqui falando com você, eu estou aqui no escritório, então aqui eu estou sozinha, estou no meu ambiente, eu posso oferecer o atendimento aqui para né, para um paciente, né, não vou ter uma interferência de uma outra pessoa. Vê só Seja uma coisa, Marcela, algumas pessoas estão colocando que não estão conseguindo ouvir bem a nossa fala. Tem mais gente com essa dificuldade. Eu estou ouvindo perfeitamente a fala de Marcela, né? E aí vocês vão falando e aí me dê esse retorno também para poder a gente saber. Pode ser que seja a própria conexão. Eu estou anotando as perguntas e aí vamos ver. Não, tem gente que está dizendo que está tudo ok, então deve ser a conexão dessa pessoa. Pode Tô vendo falar. aqui também, tá normal. Falando em conexão, né? Isso é algo que é muito importante. A gente precisa estar atento se a nossa conexão, se a nossa velocidade, né, da internet ela está adequada, ela é uma velocidade boa para a oferta desse serviço, né? Porque se a gente opta por uma comunicação síncrona, que é aquela comunicação que acontece ao mesmo tempo, a gente precisa ter uma boa velocidade para que a comunicação não fique truncada, que não fique havendo, né, falhas ou de repente travando a imagem, o áudio, né? Então a gente precisa ter um cuidado também com a internet, né, com a qualidade do serviço de internet. A gente sabe que há uma oscilação muito grande. Hoje o uso da internet ele está muito maior, né, muito mais intenso do que antes da pandemia. Mas a gente precisa ter esse cuidado, porque essa comunicação ela precisa ser fluida, né? Ela precisa acontecer ao mesmo tempo, né? Para que a gente não perca tanto a riqueza de detalhes, a riqueza das informações, né? Então, a gente falou agora já do ambiente, né? Que é um ambiente que ele precisa garantir o sigilo, a confidencialidade. Eu falei também que esse ambiente precisa, no local onde o paciente esteja, também precisa ser resguardado. Então, indicado que o paciente esteja num local, né, que garanta também o sigilo, seja no quarto, numa sala, num local onde ele consiga estar confortável, né, para ser atendido, para receber um serviço com uma prestação de serviço com qualidade. Ah, O ambiente precisa ser climatizado para garantir essa questão, né, também do sigilo, né? Você e os registros, Marcela? Fala um pouco sobre os registros. o registro, né, o registro documental, ele é necessário independente do atendimento ser realizado de forma online ou de forma presencial. Né? Então, o nosso registro do atendimento, do serviço prestado, porque na verdade não é somente o atendimento psicológico, né? Pela resolução, a gente pode oferecer 4 possibilidades, né, de serviços por meio das tecnologias. Então, consulta ou atendimento psicológico, processos de seleção pessoal, né, uso de instrumentos psicológicos e aí uso de testes. É importante observar que esses testes precisam ter a aprovação do SATEPS, que é o Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos do Conselho Federal de Psicologia, né? E precisa ter fundamentação para a utilização desses instrumentos via online. Então, hoje já existem alguns instrumentos que estão autorizados a serem utilizados via online. Outros ainda não, ainda estão passando por um processo de adaptação. Tá? Mas já Como se fosse uma existem validação, é? como se fosse uma validação, e isso, porque esses testes, eles são fruto de pesquisas científicas, né, mas no momento em que essas pesquisas foram realizadas, elas foram realizadas presencialmente. Poucos instrumentos foram realizados, né, por meio de pesquisas de forma virtual. Então, ainda estão acontecendo algumas pesquisas para validação de novos instrumentos. Né? Isso está acontecendo em vários locais. Hoje em dia, vários estudos estão acontecendo para poder normatizar, né, e criar novas tabelas padronizadas e adaptadas para a oferta de serviços online. Né? E o outro serviço que pode ser oferecido também via online é a supervisão. Né? Supervisão profissional também pode ser oferecido. Então, são esses serviços que podem, né, ser oferecidos por meio dessa resolução aí que ela permite
a oferta desses 4 serviços, né? Você estava E falando do... Não, fale, pode eu falar. perguntei dos registros, mas eu penso que é muito importante a gente falar do acordo, do contrato terapêutico que pode ser feito. A gente vai focar muito no atendimento online, na psicoterapia ou no plantão psicológico, mas em todas as outras coisas que você falou também, tanto na seleção quanto em supervisão, a gente vai precisar fazer esse pacto, esse contrato, né, desse compromisso com o sigilo das outras pessoas também, né? Então, Isso. assim, onde vai ser esse atendimento e que condição ele está se colocando ou ela está se colocando para o atendimento, né? O uso, se possível, do fone de ouvido para melhorar essa conexão. Acho que essas coisas todas precisam ser pactuadas, né? E aí, como é que pode ser pactuada? Como é que você, o que é que o conselho orienta? Tem algumas perguntas já aqui que eu estou Certo. anotando. Então, o contrato, né, no atendimento presencial, o contrato muitas vezes ele acontece de forma verbal, né? Porque estão ali ao mesmo tempo, o paciente e o profissional juntos, né? Então eles dialogam ali e podem estabelecer um contrato de forma verbal, ou já existem muitos profissionais que optam também pelo contrato na forma física, até para facilitar depois, né, o ajuste de alguma informação, de alguma orientação. No atendimento online, como a comunicação ela já está distante, né? O profissional e o paciente já estão fisicamente distantes, então há a recomendação para que o contrato seja realizado por escrito, com todas essas orientações. Então é importante que o contrato seja firmado com o horário estabelecido para o atendimento, né? Falar um pouco sobre faltas, atrasos, reposição, né, as eventualidades que podem acontecer em decorrência aí da internet, né, ou energia, enfim, pode Uhum. haver uma queda de energia, uma queda na internet e o serviço ser interrompido naquele momento. Então é importante que no contrato já exista essa previsão dessas possibilidades e o que fazer quando isso acontece, né? Assim como no presencial falar sobre encaminhamentos para outros profissionais, interrupção do serviço, quebra do sigilo profissional, a manutenção do sigilo, né, da preservação do local e do conteúdo trabalhado tanto pelo paciente quanto pelo profissional, né? Então tudo isso fica firmado, todas essas regrinhas colocadas no contrato e esse contrato ele é enviado para o paciente, né? Ele é enviado e é assinado. Além do contrato, uma outra coisa que não só a resolução, mas a resolução ela traz também, mas o próprio código de ética ele também traz, é que no caso de atendimento realizado a crianças ou adolescentes, além do contrato, precisa ter um termo, né, um termo de autorização que precisa ser assinado pelo responsável ou pelos responsáveis da criança ou do adolescente, né? E o profissional ele precisa estar resguardado, né, de que possui autorização para a realização desses atendimentos. Veio uma pergunta sobre a questão da ideação suicida, né? E aí, quando vem alguém, que você está atendendo alguém que fala do conteúdo da questão, né, do desejo ou da ideia de se matar, de se suicidar, como é que deve ser feito esse procedimento em relação à família, à rede, o que é que você orienta? Tá. Já no contrato, né, nesse primeiro encontro com o paciente, já é importante que a gente obtenha o contato de alguém de referência dessa pessoa, né? Alguém que seja de confiança, que pode ser um amigo, pode ser um vizinho, um colega de trabalho, mas alguém em que a gente possa acionar numa situação, né, como essa, por exemplo. Porque o código de ética ele traz que é dever nosso a preservação do sigilo, mas ele também traz a possibilidade de quebra de sigilo, levando em consideração o menor prejuízo, né? O menor prejuízo é sempre a preservação da vida, né? Então, em caso de ideação suicida, é importante que a gente tenha um contato de referência, que a gente tenha algumas informações, por exemplo,
Se a pessoa mora em Manaus, eu estou aqui em Recife, estou atendendo uma pessoa de Manaus. É importante que eu saiba mais algumas informações desse paciente. Por exemplo, se tem ou não plano de saúde, porque se houver, já faço encaminhamento para algum profissional credenciado ao plano, né? Se não há, quais são os serviços disponíveis naquele município, qual a rede daquele município para que eu possa fazer algum encaminhamento para um profissional. Porque em algumas situações, o indicado é que o atendimento ele aconteça na forma presencial. Presencial. Né? Dependendo Então, do risco do suicídio, dependendo da do tentativa, risco. né? Pensar Então, numa a possibilidade gente pode entrar em presencial. contato com o profissional, pode conversar com esse profissional e fazer o encaminhamento, né, desse paciente para que ele receba um cuidado presencial, um atendimento presencial. Então, essa seria uma possibilidade da quebra do sigilo, né? Ou para acionar um familiar ou um amigo para dar um suporte nesse contexto, nessa situação, mais um encaminhamento para um atendimento presencial. Eu sempre coloco, não é, no contrato, mesmo presencial, de que o vínculo é com a vida, não é? E É com a saúde da pessoa, é com a vida. Então, algo que coloque em risco, isso não se caracteriza como uma quebra de sigilo, porque já está pactuado de que o tratamento é para melhorar a vida daquela pessoa. Então, alguma ação que vá protegê-la de um ato não é violento, não é autoinfligido. autodestrutivo, seja já acionado como esse pacto, não é? Com esse contrato. Isso precisa ser já combinado anteriormente, não é? Veja, colocaram aqui em relação à questão do estudante, não é? O que é que o Conselho orienta em relação aos estudantes de último ano, que vão ter que, por conta da suspensão dos atendimentos por conta da pandemia, vai ter que adiar por mais um ano, ou por mais um semestre, para alguns casos, a questão da conclusão do curso. Tu queres comentar alguma coisa? Veja, nosso objetivo da live hoje não é conversar sobre isso, mas eu acho que é importante, como a gente está falando do atendimento online, a gente discutir um pouco por que não é interessante a questão do estágio online. Se você puder falar também sobre essa questão, a gente poder dialogar o que é que o Conselho pensa relacionado a essa questão, tá certo? Tá. Então, o estágio é o momento de aprendizado, né? O momento de você colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu durante os anos da graduação, né? E no estágio, a própria lei do estágio, a própria cartilha dos serviços de escola, que aí o Conselho Federal ele tem, também já produziu essa cartilha, tanto a lei quanto a cartilha orientam que é necessário ter um supervisor in loco no momento do estágio. Por quê? Porque o estagiário ele está ali para aprender, mas podem acontecer, né? Pode acontecer alguma situação em que o estagiário não saiba lidar, não saiba conduzir e que vai precisar de um suporte do supervisor naquele momento, né? Então, em várias situações, o supervisor ele é chamado para entrar junto com o estagiário no atendimento, para fazer uma intervenção mais adequada, mais apropriada ao contexto. E no atendimento online, não fica prejudicada a oferta do serviço dessa forma. A supervisão ela fica prejudicada, né? Sem contar que a própria resolução ela regulamenta um serviço oferecido por profissionais, né, devidamente registrados e regulares junto ao Conselho. Ainda não há uma regulamentação específica para estudantes atenderem online. Há uma discussão nacional, né? Já houve uma discussão estadual e já chegou-se a uma discussão nacional que o Conselho também participou, né? E que estão avaliando que condições, que situações são possíveis
né, de serem realizadas online, o que é que não é possível, mas ainda não há um consenso sobre tudo isso. Essa pandemia é muito nova para todo mundo, né? Então, todos nós precisamos nos adaptar a essas situações. Houveram perdas para todos, né? As pessoas vão precisar realmente adiar o curso por conta do estágio, algumas atividades, porque não havia previsão para que para que isso fosse acontecer e fosse chegar nessa proporção, né? Então, ainda não há um entendimento e um consenso sobre como fazer esse estágio. Então, por enquanto, né, a orientação é que não acontece estágio na modalidade online, né? Ainda está em As adaptação. diretrizes nacionais também, né, as diretrizes curriculares nacionais falam dessa necessidade do estágio ser presencial. Então, está se Presencial. discutindo através dos conselhos, a ABEP, as instituições de ensino, possibilidades de acompanhamentos e de estágios, né, híbridos até, está se discutindo como se vai fazer nesse período da pandemia. O que a gente tem que ter muito cuidado é que tudo que for modificado não vai poder atingir de forma nenhuma o nosso compromisso com a qualidade da psicologia, tanto como ciência, né, quanto a execução da profissão e a questão do nosso código de ética. Então, esses pilares não poderão, não são indiscutíveis, né? Não vai mexer nesse pilar. Então, tem que se pensar que alternativas a gente vai criar e vai construir, né? Sabendo, falando muito, foi muito interessante isso que a Marcela falou, né? Uma coisa muito nova para todo mundo, e como a gente vai garantir que não vai se ter, né, EAD de psicologia, como é que as pessoas vão poder... A gente fala que psicologia se faz com encontro, né? Com encontro de Sim, pessoas. Então, a formação precisa de encontro, precisa da convivência com o grupo, precisa de muitas questões para a gente dizer que essa pessoa está, né, fazendo psicologia, está concluindo psicologia. Então, se aprende também com as relações interpessoais. E aí, por isso que também é muito cuidadoso essa autorização de estágio online. Precisa ser visto de uma forma bastante delicada. Veio outra sim, sim. pergunta também. O que é que o Conselho está orientando em relação ao retorno de atendimentos presenciais? Esse também não é o tema da live, mas a gente também pode dialogar um pouco sobre essa questão, já que a gente está falando no geral de atendimento, né? Então, tu queres comentar alguma coisa sobre essa questão do atendimento presencial, Marcela? Posso comentar sim. Então, né, desde das portarias publicadas pelo governo do estado, né, e as nossas orientações também, o atendimento presencial, ele não foi proibido, né, em nenhum contexto. O que houve foi uma recomendação para que os atendimentos que possam ser migrados para o online, que fossem migrados para uma questão de diminuir as possibilidades de contágio, né? Mas aqueles atendimentos que forem considerados essenciais e emergenciais, eles poderiam permanecer no presencial, né? E aí cabe a avaliação de cada profissional, né, dos atendimentos que faz, quais poderiam ser migradas para o atendimento online, quais poderiam, né, se não pudesse migrar para o online, não fosse emergencial ou essencial, poderiam ser suprimidos, suprimidos não seria a palavra, mas poderiam ser Suspensos. suspensos, isso, suspensos por um período e depois retomados, que é o que muita gente fez, né? E seria o presencial nesses casos de serviços emergenciais e essenciais. Mas muita gente tem migrado para o online. E aí a gente teve um boom, né, de atendimento online. Só para se ter uma ideia, antes do início da pandemia, a gente não tinha nem 1% dos nossos profissionais com cadastro no FC, né? Então, hoje a gente tem mais de 13 mil psicólogos aqui registrados, né, ativos no 02. A gente não tinha 150 profissionais
ativos. A gente não tinha 130, né? Hoje, a gente já está com um número bem maior. A gente tem exatamente 4.477. E a gente sabe que tem gente, inclusive, ainda fazendo atendimento sem o cadastro da Psi. Explica um pouco o que é esse cadastro, né? A gente tem mais de 100 pessoas assistindo, né? A live mostra a importância desse tema, a importância da gente pensar juntos e juntas sobre o nosso trabalho online. E aí, fala do cadastro, como é que funciona? Tá. Então, essa resolução que eu citei logo no comecinho da nossa live, né, que é a número 11 de 2018, ela regulamenta justamente a oferta dos serviços mediados por tecnologias da informação e comunicação. Então, ela traz que aqueles serviços que eu citei, né, as 4 possibilidades de ofertas de serviços, para que o profissional possa realizar na modalidade online, precisa realizar um cadastro no EPC. O EPC, ele é um site vinculado ao Conselho Federal de Psicologia. Tá? Então, o profissional precisa preencher esse cadastro com algumas informações. Quais os serviços que pretende oferecer, qual o público que pretende atender, quais os recursos tecnológicos pretende utilizar para a oferta desses serviços, e precisa preencher também e fazer uma fundamentação. Nessa fundamentação, que é maior nas avaliações hoje, onde a gente tem reprovado mais, é exatamente na insuficiência de informações na fundamentação. Então, na fundamentação, precisa ser discriminado os serviços oferecidos de forma síncrona, de forma assíncrona, os recursos tecnológicos utilizados, sobre o registro documental, se esse registro ele vai ser realizado de forma física, de forma virtual, onde esse registro vai estar armazenado, porque numa ação de orientação e fiscalização, nós podemos solicitar o acesso a todos esses registros, né? Então, é importante que se tenha um local adequado para a guarda desse material psicológico. Uma outra coisa que a gente fala também é sobre a assinatura digital, né? Porque os documentos, para que eles possam ter validade legal, eles precisam ter a assinatura digital. E aí hoje existem algumas empresas, né, que oferecem esse serviço de certificação digital. Então a gente traz essa orientação também. Na fundamentação é basicamente essas informações. Uma outra coisa que a gente sempre observa é se o profissional está devidamente inscrito e regular junto ao conselho, né? Então precisa estar atento, né, e atualizado em relação ao conselho. Às vezes acontece do profissional ter se inscrito no conselho com um e-mail, depois troca o e-mail, ou troca o nome em virtude de casamento ou divórcio, então ficam os dados desatualizados. Quando tentam fazer o cadastro, dá erro. Por quê? Porque o e-mail é enviado para aquele e-mail de origem, aquele e-mail inicial lá, que foi mudado no decorrer dos anos, mas que o profissional não atualizou os dados junto ao conselho. Então, é importante que os dados estejam atualizados, senão não vai ser possível a realização do cadastro, né? Vai dar inconsistência das informações, né? E Não. falta Aí, disciplinar o acesso. Pode falar. Retomando aí, algumas pessoas fizeram perguntas sobre o contrato. Então, o contrato precisa ser por escrito, pode ser por e-mail, mas tem que ter assinatura, né? Então, não é um contrato falado somente, só verbal. O contrato online precisa, sim, ser físico, Por mesmo que seja escrito virtual, né? Mesmo que seja mesmo que virtual, seja pode ser enviado virtual. por e-mail, o cliente responde, assina e manda uma E cópia para devolve. você, né? E Essa assinatura, Daniele Sátiro está perguntando se precisa ser certificada ou pode ser sua assinatura digital. o que acontece? Só a assinatura digital, ela não tem a validade legal, né? Em algumas situações é necessário que o documento ele possua validade legal, porque o profissional ele pode solicitar. A gente falou aí do contrato, mas não é só o contrato, mas qualquer documento que a gente envie, né? Eu posso enviar um laudo para o paciente, eu posso enviar um relatório psicológico, um atestado, uma declaração, né?
Então, esses documentos que a gente envia, eles são utilizados para outras finalidades. Então, é importante que tenha, sim, a certificação digital para que esse documento ele tenha uma validade, né, onde o paciente for levar o documento. Né? Então, o nosso documento a gente sabe que pode ser encaminhado para a saúde, para a educação, para a justiça, enfim. O Então, os cuidado documentos importante é eles que precisam seja estar em PDF para não ter nenhum tipo de risco de adulteração. alteração, não é? Porque a gente sabe também que algumas pessoas agem de má fé e a gente precisa proteger a nossa assinatura, o nosso documento. Né? Eu queria Sim, cumprimentar Thelma Mello, nossa vice-presidente que está presente aqui, Socorro Furtado, né? Socorro, grande amiga, psicóloga de muitos anos aí, importante redutora de danos aqui de Recife. Rosiane está perguntando se ele pode ser enviado por e-mail. Pode sim, pode ser enviado por e-mail. pode, Né? pode sim. Acho que tem algumas perguntas que você até já respondeu. Existe um modelo de contrato pronto? Acho que é Então, Kate Mello. Então, a gente dá a liberdade para o profissional, né, criar o contrato da forma como achar melhor. O que a gente sempre pede na resolução, na verdade não é só a gente, a resolução pede, é para que algumas informações constem nesse contrato, mas o profissional ele tem autonomia para acrescentar outras informações. Então, existe essa resolução, a número 11 de 2018, e existe ela também na forma comentada. Na forma comentada, há essa sugestão das informações, né, para constar no contrato, mas não há um modelo de contrato pronto, né, criado pelo CRP para que os profissionais façam, adaptem. Né? Na verdade, fica livre essa autonomia para que cada um possa escrever a sua maneira. O paciente também assina o contrato. Sim, é Eu importante. orientei, inclusive, vou aproveitar para fazer um estudo de caso ao vivo. Eu orientei, inclusive, que as pessoas rubricassem todas as páginas, porque é uma coisa de um Sim, compromisso nosso de que é o mesmo documento, né? Como com todos os contratos se faz, né? Então, assina, e, faz uma rubrica em todas as páginas, porque o e compromisso assina tem na que ser última. mútuo, né? E aí, mas assim, a gente poderia dar uma orientação, assim, o que é que precisa no contrato, né? O que é que a gente pode pactuar em relação? Você já trouxe algumas coisas que eu acho que é interessante que a gente use esse tempo de orientação mesmo. As pessoas estão perguntando Tá. como posso colocar sobre quebra de sigilo, né? Uhum, Então, o que certo. é que a gente Então, poderia dizer isso? o que é que no contrato tem? Por exemplo, primeiro, a previsão da natureza das trocas, né? Se essa comunicação, se ela vai acontecer de forma síncrona ou assíncrona, armazenamento, tempo de resposta, né? Recursos a serem utilizados, corresponsabilidade pelo sigilo das informações entre o paciente e o profissional, ambiente adequado para essa troca de informação, honorários, faltas, né? E outras especificidades que o profissional julgar necessário, mas essas são algumas orientações. Fornecer informações detalhadas sobre o processo terapêutico, o processo de avaliação, de orientação ou de supervisão, ou seja, do serviço realizado, né? Especificar a garantia do sigilo e as possibilidades de quebra de sigilo, né? Você citou bem aí que você já usa, né? A preservação da vida, né? Desde o início você já trabalha isso com os seus pacientes, né? Que esse é o foco do nosso trabalho, é a preservação, é o cuidado, né? Então, já deixar registrado também, né, essas informações. Uma outra coisa que é importante, né? Porque a gente pode oferecer o serviço para pessoas em qualquer lugar do mundo, né? Então, eu posso estar aqui em Recife, mas eu posso atender pessoas em qualquer lugar do mundo. E é muito comum brasileiros que moram fora do país procurarem por psicólogos brasileiros para serem atendidos, porque são profissionais que conhecem da cultura,
da realidade, né? Às vezes há dificuldade lá com o idioma no país em que aquele brasileiro está. Então ele opta, mas no próprio contrato há também a informação, né, a resolução, ela traz a necessidade de colocar que o serviço vai ser prestado de acordo com a legislação da internet brasileira, né? Certo. Porque nós estamos no Brasil, né? Então, é de acordo com a legislação brasileira, mesmo que o paciente esteja em um outro país, tá? Que é diferente se tiver o inverso, né? Se eu for embora do país, eu como psicóloga for embora do país, eu não vou poder fazer atendimento online lá, a não ser que meu Não é diploma isso, seja validado lá. Não é isso? Se eu for isso, psicóloga, se eu for exatamente. embora, né, se eu for embora para a França, né, Vai ter lá que se eu vou ter que adequar à validar do legislação jeito na de França. lá. Isso, eu acho que isso é muito Isso. importante da gente estar colocando aqui. Eu queria cumprimentar, chegou aqui a Adriana Miranda, nossa conselheira, presidente da Comissão de Direitos Humanos, Jéssica Juliet, que bom lhe ver, Jaime Lima, tem um monte de gente aqui conhecida, e aí lhe cumprimentando, Dani Sátiro lhe parabenizando aqui mais uma É, vez. é muita gente querida mesmo. Robson está falando que em Serra Talhada ajudou a construção de um projeto de um plantão psicológico por tecnologia de informação e comunicação, e que foi muito proveitoso. Eu acho que ele ajuda muito nesse comentário. Parabéns aí, obrigada, Robson. Como é que é quando é plantão psicológico? Me fale sobre isso, que isso é uma dúvida importante. Então, né, nem todos os serviços vai ser possível o estabelecimento do contrato terapêutico, né? Então, em alguns serviços, são serviços pontuais, onde o profissional vai fazer um acolhimento inicial, um atendimento, um encaminhamento para um outro serviço, né? Nesses contextos, o contrato, ele não vai ser possível de ser realizado, né? Mas o registro do atendimento, sim, né? Então, o profissional ele precisa registrar todo o atendimento que ele fizer, né? Então, vai registrar com os dados do paciente, qual foi o atendimento realizado, qual foi o encaminhamento dado para aquele paciente. E vai manter o registro daqueles atendimentos, né? E esse registro ele pode ser solicitado por nós numa ação de orientação ou de fiscalização, tá? Mas em atendimentos pontuais, o contrato, né, não vai ser possível. Esse registro ele pode ser virtual e pode ser também arquivado físico, né? Impresso ou manuscrito, desde que fique num lugar sigiloso, não é isso? Isso, né? Muito cuidado se for realizado de forma virtual, que haja um login, uma senha, né, separado para o profissional das outras pessoas, porque às vezes é um computador, é um equipamento que é compartilhado com outras pessoas, né? Então é importante que haja o cuidado para a preservação do sigilo daquelas informações, né? Mas ele pode ser tanto Sara de está forma física contribuindo. quanto de forma virtual. Sara está contribuindo aqui que o PDF criptografado, né? Porque tem programas que fazem essa alteração do PDF simples para poder ter alteração. Veja, com quem age de má fé, com quem tem má intenção, a gente vai ter muita dificuldade realmente de se proteger completamente, não é? Mas assim, o máximo possível de proteção que você puder dar aos seus documentos é o que nós indicamos. O conselho não indica nenhuma plataforma especial para esse atendimento, não é isso, Marcela? Pode ser a Isso, que plataforma que for mais, que a pessoa fique mais adaptada, que se sinta Isso, mais porque segura, né? cada plataforma tem uma série de recursos, né? Então vai muito da familiaridade do profissional com aquela plataforma, né? Tem que observar se é possível fazer gravação ou não das mensagens, né? Dos áudios, dos vídeos, né? Então o profissional ele precisa estudar a plataforma e optar por aquelas que garantam maior confidencialidade,
né? Então, recentemente houve um problema com uma plataforma. Depois esse problema ele foi solucionado, mas houve uma quebra de sigilo de uma plataforma, né? Existem plataformas em que o paciente consegue fazer a gravação dos áudios, dos vídeos, em outras não. Mas é importante escolher uma plataforma que possua uma criptografia de ponta, né, que possa garantir minimamente o sigilo e a confidencialidade dessas informações. Essas Pactuar informações essa elas só dizem questão. respeito ao paciente e ao profissional, né? Elas não precisam ser externadas e compartilhadas em outros contextos. Pactuar a questão do em relação à fotografia, à gravação, de que isso não é permitido que o paciente faça, né? E a gente também não vai fazer isso quando é um atendimento psicológico, de psicoterapia, não é isso? Isso, Eu fixei exatamente. aqui a resolução que Silvani colocou para facilitar. No site do CFP tem, no site do CRP de Pernambuco também tem acesso a essas resoluções. Né? Uma pessoa colocou que mandou um e-mail com o cadastro solicitando e já faz alguns meses e ainda não teve essa resposta. Eu acho que é importante também a gente falar dessa avaliação, desse tempo que é necessário e o que é que você Certo. orienta para essa pessoa que ainda não recebeu a avaliação. Tá, exatamente pensando, né, nessa grande demanda que surgiu, né, por conta da pandemia do Covid-19, o Conselho Federal ele editou uma nova resolução, que é a número 4 de 2020. Né? Essa resolução ela permite que os profissionais que já tenham submetido o cadastro para apreciação possam iniciar a oferta de serviços psicológicos online enquanto os conselhos vão fazendo as apreciações, né? Como eu tinha dito no início, né? Antes da pandemia, a gente tinha em torno de 130 cadastros, mais ou menos, né? Junto ao Conselho. Hoje nós temos mais de 4.000, quase 5. Na verdade, já passamos, chegando a 4.800 quase. Então, Né? essa pessoa E está isso está autorizada a fazer o atendimento e autorizada aguardar o retorno, né? desde que o cadastro dela esteja submetido, porque tem muitos profissionais que preenchem o cadastro, mas que não submetem, porque ainda falta complementar alguma informação e acabam esquecendo de submeter. É importante que o cadastro esteja submetido. Uma vez que esse cadastro seja apreciado e seja reprovado, o profissional ele vai ter um prazo de 15 dias para apresentar recurso com complemento das informações que foram consideradas insuficientes. Quem foi aprovado, aí já pode iniciar com a oferta dos serviços, vai estar aprovado e precisa só renovar o cadastro a cada ano. Nesse período de pandemia, o Conselho Federal ele suprimiu a opção de renovação de cadastro também. Então, todos os profissionais que estavam com o cadastro a vencer nesse período permanecem com o cadastro ok, podem continuar com a oferta de serviços e a renovação do cadastro ele vai acontecendo aos poucos. Mas, por enquanto, o Conselho Federal ele suprimiu essa opção para que houvesse maior fluidez no acesso, porque o site ele ficou muito congestionado, né, pela demanda, grande demanda de acesso simultânea. E aí, veja, é muito importante a informação, né? Então, leiam as resoluções, leiam as orientações e recomendações que o CRP e que o CFP estão fazendo, porque não é uma coisa de, Marcela, né, é Alda, não, é uma decisão fundamentada, tem legislação, tem regulamentação para que as pessoas seguirem disso. Então, algumas pessoas dizem, eu não sei fazer isso não, mas nem leu a resolução. Tem a resolução comentada que vai ajudar muito a fundamentação dessa organização. A gente está já nos minutos finais, várias pessoas lhe parabenizando, elogiando a profissional maravilhosa que você é, elogiando a live e a importância dessas informações. E aí eu vou aproveitar para dizer que desde o início da pandemia, toda terça e toda sexta, o Conselho está realizando lives
de diálogo com a categoria. Vocês podem mandar temas, sugerir, tirar dúvidas, solicitar, se disponibilizar a participar da live, né? Então, o Conselho é um espaço de, como já diz o objetivo, de orientação e de fiscalização. E nós estamos, durante esse período da pandemia, reforçando o nosso trabalho de orientação, né? Então, podem usufruir desse tempo, desse espaço para tirar as dúvidas. Eu queria também cumprimentar a Valéria, nossa fiscal, que também está assistindo aqui conosco, dizer que as orientações em relação ao atendimento presencial é que a pandemia continua, o contágio continua, houve uma melhora na nossa cidade, né, mas o Estado ainda tem pessoas sendo contaminadas, a gente ainda continua numa situação de emergência sanitária, o país inteiro. Então, a orientação no atendimento presencial é que todas as orientações do governo do estado sejam cumpridas em relação a distanciamento, em relação ao uso dos equipamentos de proteção individual, do profissional em consultório ou onde ele estiver trabalhando, a instituição ou o próprio profissional disponibilizar para o cliente os equipamentos de proteção individual, né? Nós, infelizmente, tivemos situações de perdas de vida de profissionais, colegas nossas, né? Que faleceram por conta da contaminação com a Covid-19, pessoas jovens, pessoas, né, que lamentavelmente perderam a vida com essa doença. Então, é fundamental o uso da máscara e seguir tudo que a Organização Mundial de Saúde e que a Secretaria de Saúde do nosso estado e da sua cidade estão orientando, certo? O Conselho não proíbe atendimento presencial, mas alerta e recomenda todas as medidas de proteção e de segurança. A gente precisa defender a vida das pessoas e defender as nossas vidas também. Então, ter extremo cuidado em relação à higiene, a higiene do lugar onde a pessoa vai sentar, as máscaras, álcool em gel disponível, um banheiro que tem água e sabão também disponível para as pessoas. Então, por isso que a gente reforça tanto o atendimento online, porque tem a possibilidade desse olhar, né, do você ver a boca da pessoa, ver o rosto todo. Se o atendimento presencial vai ter que ser feito de máscara, né? Porque, por enquanto, é essa a orientação. Então, outra pergunta que foi feita é se tem alguma restrição de plataforma. Tem alguma restrição? Não, Não então, indico tal? o conselho ele nem indica nem contraindica nesse momento nenhuma plataforma. Ele dá sempre a liberdade e autonomia para que o profissional possa avaliar a plataforma escolhida e se essa plataforma, se ele se sente confortável no uso dessa plataforma e se ela garante, né, essas questões do sigilo e da confidencialidade que a gente falou. Então, se a plataforma garantir, a grande maioria das plataformas ela garantem, né? A gente tem várias, e o conselho ele não indica uma plataforma em detrimento de outras também, porque a cada momento surgem novas plataformas. A gente não tem controle sobre isso, né? E nem propriedade para estar avaliando cada uma delas, mas existem várias plataformas sendo criadas aí ou aprimoradas, E é né? importante que Então a você gente se dá essa familiarize, autonomia. né? Que o profissional saiba manusear, para não ficar na orelha, então onde é que eu ligo, onde é que eu desligo, né? Porque aí você já rompe um pouco isso. Então, testa com familiar, né? Então, pode Isso. ser síncrona, pode ser como a gente está fazendo agora, ou pode ser por meio de mensagem, pode ser por escrito, tudo isso faz parte desse acompanhamento online, né? Então, ver Faz. um mais leve, um que exija menos peso de internet, mas que garanta o sigilo. Não é isso? Isso, A outra isso. coisa importantíssima nesses minutinhos finais é em relação ao valor da sessão. É o mesmo preço? Pode
Como é que você vê isso? O que é que você diz disso? Então, também é livre, porque a gente não determina um valor, né? No site do Conselho Federal existe uma tabela de honorários, né? Que ela foi construída fruto de uma pesquisa realizada nacionalmente, tanto pelo Conselho Federal quanto pela Federação Nacional dos Sindicatos dos Psicólogos, dos valores praticados por diversos serviços. Mas essa tabela é uma tabela fruto de uma pesquisa nacional, e a gente sabe que existem realidades, né, regionalizadas, né, enfim, que são bem diferentes, e o profissional ele tem autonomia para escolher, né, para decidir o valor a cobrar pelos serviços prestados. Nessa tabela também não havia previsão do atendimento online, né? Acredito que a nova tabela vai trazer alguma informação sobre o atendimento online, mas a atual ela ainda não traz essa informação. Então fica livre essa negociação. O que não pode acontecer é diminuir a qualidade do serviço prestado por conta do valor. Porque independente se o profissional aceite cobrar um valor que seja abaixo do que ele considera adequado para ele por estar no online, por não estar no presencial, porque no online não haveria o custo com o aluguel do espaço, enfim, seria em casa, mas ele teria outros custos em casa também, né? Então, é importante que o profissional possa avaliar e colocar um custo, um valor adequado para que ele também fique confortável a oferecer um serviço com qualidade, que esse é sempre o cuidado que a gente tem, a Pois qualidade do é, serviço. a qualidade e o valor é o mesmo do presencial. O que você fazia no seu Sim, consultório, você vai fazer de forma online, então pode cobrar o mesmo valor. pode Existia cobrar. uma falácia mesmo de que atendimento online era gratuito, as pessoas confundiram essa ideia, né? Mas assim, é o nosso trabalho e é para cobrar o valor que você Sim, cobrava e a qualidade, o compromisso ético e o respeito à saúde das pessoas é igual. Então, não tem diferença a isso. questão do valor. O que você negociava no consultório, você continua negociando no atendimento O online. que, isso. O que existe é Sugeriram que que a gente fizesse um webinário, viu, Silvani? Isso aqui é para você. Silvani é nossa assessoria de comunicação, fazer um webinário sobre esse tema, e aí Marcela já está convidada para a gente discutir ai, esse Deus. tema. Ioneide Menezes, nossa conselheira, está presente, Larissa Farias aqui dando palmas e nas palmas para você. Né? Juliana Obrigada. Gomes, tem um monte de gente que bota umas letrinhas com os apelidos que aí eu fico com medo de ler errado. Robson Costa está sugerindo aqui já a saúde mental da população LGBT. A gente teve uma live sobre esse tema, né? E aí a gente está, mas a gente pode voltar a fazer novamente. Alguns segundos para você se Ih, despedir. eu que agradeço o convite. Eu acho que é importante, sim, a gente sempre estar conversando, sempre estar orientando. Eu me coloco à disposição, né, para tirar as dúvidas, para a gente conversar. Acho que Silvani pode até colocar o e-mail do Nutep para dúvidas, para orientações, né? A gente pode pensar nesse webinário também, né? E vamos Veja, pensando. sexta-feira tem uma live já às 20 horas que a gente vai conversar sobre psicologia e sobre o antirracismo, né? O nosso papel em relação ao antirracismo. Então, todas as terças às 20 horas e às sextas às 19 horas. A próxima sexta vai ser às 20, por necessidade da nossa convidada, a gente fez um ajuste. Mas toda terça e sexta a gente está se reunindo para discutir temas. Vamos atender seu tema, Robson, e outros temas que vocês queiram. Muito obrigada, Marcela. Daqui a pouco o Instagram tira a gente do ar. Então, boa Eu que noite. agradeço. Um abraço a todas as pessoas presentes. Parabéns pela escolha da psicologia. E vamos defender uma psicologia que defenda direitos humanos, que respeite a subjetividade, né? Uma psicologia que traga saúde e respeito a todas as pessoas. Então, boa noite, muito obrigada
e em breve a gente se reencontra. Até Sim, sexta, conto com vocês. tá bom. Tchau, tchau. Boa noite, Tchau, pessoal. boa noite. Boa noite.